esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem que lembrar assim da importância, e a pessoa sempre que é importante, a vida dela é melhor. Então a gente vê assim no jovem que está formando a personalidade, a importância que ele dá, da maneira que ele está vestido, da maneira que ele está penteando o cabelo, a jovem. Na nossa vida diária, na nossa vida de profissional é a mesma coisa. A pessoa tem que lembrar sempre da importância dela. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Palavra Viva. A palavra viva é bem importante assim, porque é o auxílio. O Criador nos deu o auxílio da palavra viva, e para transformar a palavra viva para dentro de nós, a pessoa tem que descodificá-la. Ela tem que trabalhar com ela mesma e observando como ela está entendendo a palavra. Porque às vezes o adulto quer falar alguma coisa para a criança e então ele procura o termo que a criança entende. Então a palavra viva é a mesma coisa. O adulto tem que fazer um esforço dentro dele para assimilar aquela palavra. E ele tem que lembrar assim, que a palavra viva já veio para nós na época de Jesus. Então aquele que estuda sabe assim que Jesus trouxe a palavra. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é tendo o conhecimento das suas informações, das suas instruções, da sua advertência. E existe a lei. A lei é essa. A pessoa tem que conhecer. Então, do jeito que um filho tem que conhecer a língua da casa dos pais, aquele funcionário tem que conhecer o movimento da empresa, ele tem que enquadrar-se na sua função, ele tem que conhecer o ambiente que ele é responsável. A mesma coisa acontece para a nossa vida interna. A pessoa tem que conhecer os ensinos e ela tem que lembrar assim. A tristeza é um procedimento que existe entre as pessoas, entre os seres humanos, que não estão trabalhando de acordo com a luz. Porque quando a pessoa trabalha de acordo com a luz, ela não tem tristeza. Entra dentro dela a compreensão. A tristeza, a pessoa tem que lembrar que ela não pode ter, porque tem consequências para o seu corpo físico. O corpo físico ficou prejudicado, aquela pessoa diminui a qualidade. Porque a gente vai observando assim, para muitas coisas na vida, a gente vê que se a pessoa descuidou do seu corpo físico, ela não tem mais a condição para aquela realização. Então a saúde possibilita que a pessoa viva mais tempo. E quando isso acontece, acontece uma coisa boa. Se a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai ampliando o seu saber. Então fica bem fácil assim, as comparações que eu vou trazendo, porque se a pessoa tem o conhecimento do funcionamento daquela seção que ele trabalha, ele passa a ter um conhecimento além daquela seção, ele então vai continuando tendo o trabalho. Para nós termos saúde, ser feliz, ter paz, a pessoa tem que lembrar que o caminho é sempre individual e ela tem que esforçar-se. Do jeito que a luz teve que fazer um trabalho de conhecer os caminhos escuros que os seres humanos criaram, porque fica bem fácil assim. Se a luz é clareza, é beleza, é lucidez, então o comportamento errado dos seres humanos, pela indolência, pela acomodação, vai fazendo com que aqueles caminhos errados fiquem escuros. E para a luz nos informar como é que nós temos que evitar esses caminhos, então ela teve que ir até lá. Então o trabalho que Parzival fez foi muito penoso para ele mesmo, porque ele teve que conhecer o descaso, a má vontade que nós temos, as dificuldades que nós colocamos para a vida nossa, porque nós é que vamos colocando as dificuldades, porque fica bem fácil assim, a pessoa precisa de fazer uma função e ela vai deixando aquela função para depois. Então aquela função já ocasionou outra, antes era só uma.
A mesma coisa acontece com a criança que não fez os deveres da escola naquele dia que foi determinado. Para o dia seguinte, ela tem os deveres anteriores e tem os deveres do dia atual. Nós vamos trabalhando assim de uma maneira que nós mesmos é que vamos nos emaranhando. A falta da boa vontade, a falta de ter aquela dedicação, aquela clareza, a vontade de sair daquela situação. Esse trabalho é um trabalho individual. Cada pessoa é que precisa de perceber como ela se encontra. E nós temos que lembrarmos assim, todos que vieram trazendo as informações, as instruções para nos facilitar a vida, enquanto aquele se encontrava na matéria grosseira, aqueles que se encontravam nas suas proximidades iam fazendo de acordo com como as informações eram recebidas. Assim que aquele que trouxe as informações não se encontrava mais na matéria grosseira, cada um foi fazendo conforme ele queria. Aqueles que achavam assim que ter quantidades de seguidores era melhor, tiveram que degradar as informações. Porque as informações são bem simples. Se a pessoa quer se qualificar na função do seu trabalho, ela tem que esforçar-se. Se a pessoa tem vontade de ser um exemplo na vida dela de matéria grosseira, na vida dela da sua moradia, ela tem que esforçar-se. Porque é muito mais fácil a pessoa ficar desmazelada, ficar suja, descuidada, do que todos os dias ela fazer a função que possibilita ela ser higienizada, ser limpa, ser organizada. Tem uma outra coisa assim bem importante que a pessoa esquece. Aquele que esforça para melhorar-se todos os dias faz um movimento com o seu corpo. O nosso corpo é vivo. Fica bem fácil assim da gente ir observando aquelas pessoas que tiveram que fazer um movimento para o seu sustento. Aquelas pessoas normalmente não adoecem e vivem mais anos. Nos tornarmos mais qualificados vai nos possibilitando também ter um corpo físico mais sadio. A palavra viva, a pessoa tem que conhecer os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade. Ela é que tem que transformar esses ensinos para dentro dela. No caso daquele professor, do jeito que vem as informações, as instruções, ele tem que modificá-las para dar aquelas informações para aqueles alunos, de maneiras que aqueles alunos assimilam aquelas informações. E a gente vai observando assim que cada professor tem a sua capacidade de fazer essa descodificação, do jeito que transmite aquelas informações. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento quando estuda o livro Na Luz da Verdade. Cada pessoa é que tem que observar como ela pode tornar-se melhor, como ela vai compreender melhor. Nós sabemos assim que quando a pessoa estuda um pouco, ela melhora um pouco. Mas quando passa a estudar continuamente através dos anos, ela melhora muito. A sua maneira de ser, aquela condição que todos nós temos quando nascemos, a gente vê nas criancinhas pequenas, já tem um ímpeto e muitas vezes já tem uma má vontade com o adulto. Nós somos assim também em relação à luz. Dificultamos o trabalho daqueles que nos trazem as informações, que nos orientam para que possamos voltar para a pátria do espírito. O espírito humano já se encontra de uma maneira invertido. Mas devido àquele anseio que ainda alguns tiveram, possibilitou que a luz viesse até nós. Então é bem importante lembrar assim, que para que a luz tivesse que vir até a matéria grosseira e conhecer os caminhos escuros que os seres humanos criaram, foi necessário que tivesse alguns espíritos humanos com vontade sincera de voltar para a pátria do espírito. E nós temos uma outra coisa dentro de nós, assim, de achar que tem jeito, que a pessoa pode ter um comportamento qualquer que depois tem jeito. A gente vai observando o filho, e na época que éramos filhos também era o mesmo procedimento, que tudo podia,
e que tudo ia dar certo. Então os pensamentos são sempre assim. Mas tem as consequências. Se uma pessoa passou num riacho com a roupa do corpo, ela vai sair do outro lado com a roupa do corpo molhada. E se ela tiver algum pertence de valor nos bolsos da sua roupa, ela também vai perder esses pertences. Cada pessoa tem que lembrar assim que ela pode caminhar por qualquer caminho, mas sempre vai ter as consequências. Se caminha no caminho da luz, tem também as consequências que a pessoa sente melhor. E ela passa a usar esta condição de melhor para ela mesma. Então ela aprende a falar, ela aprende a calar, falar quando precisar, mas falar o quê? Então ela tem que conhecer aquele que vai ouvir as suas palavras e ela tem que falar as palavras que aquele tem a capacidade de assimilar. E a fala é bem interessante, porque independente de qualquer coisa, todos estão falando. Então a gente está acostumado assim, ouvir o outro falando, nem sabe aquilo que foi falado e já apoia aquele que falou. Depois aquele que apoiou também fala e o outro vem apoiando. O nosso comportamento na vida é sem reflexão, sem uma ponderação. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de lembrar assim que as leis que foram criadas, elas são firmes e definidas e que cada pessoa vai ter que colher aquilo que ele comportou. Não tem como um agricultor fazer uma colheita se na época do plantio não houve semeaduras das sementes. Então ele só vai poder ter a colheita na época da colheita se na época do plantio foi feito o trabalho de plantar, de colocar a semente no solo. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esta capacidade dentro de nós, essa sinceridade interna, de ir observando o que nós estamos colhendo, qual o procedimento que nós estamos tendo conosco mesmo. Isso é uma condição física. E existem expressões que nós conhecemos que falam assim que tudo dá certo e que tudo tem jeito. Tudo tem jeito até um certo tempo. Isso fica bem fácil assim de observar um veículo. Aquele veículo, dependendo da quantidade de anos que ele tem, ainda tem jeito. Mas um tempo depois, não compensa arrumar aquele veículo. O jeito que ele já se encontra. Nos nossos caminhos que nós vamos caminhando, tem uma hora que não tem mais jeito. Então a pessoa tem que ter essa sinceridade dentro dela. E ela tem que lembrar assim, que tem jeito se ela voltar. A bondade do Criador está também na condição que o espírito humano vem a ter com ele mesmo. Porque nós temos uns conceitos assim que nós podemos usar, auxiliar outras pessoas. Só podemos auxiliar outras pessoas que se encontram fazendo esforço, fazendo movimento, de maneiras que ele também faça um movimento que auxilia. Então não é somente colaborar com outras pessoas. A outra pessoa já tem que estar no movimento. Então aquela condição bem importante assim, e nós sabemos que fala, deixai os mortos enterrar os seus mortos, é justamente essa condição. A pessoa não quer ver que ela que tem que fazer o esforço, que ela é que tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, para que ela passe a ter uma ponderação no seu dia a dia. E ela não pode receber auxílios. Então aquela criança, se ela não fizer as funções que é da responsabilidade dela, não tem como auxiliar aquela criança. No caso de ambiente escolar, fica bem fácil assim. Se ela não tem o comportamento conforme o ambiente escolar necessita, ela é substituída. Aquele ambiente passa a não aceitá-la. Porque aquela criança ficou um problema, porque ela atrapalha o andamento de todos os outros. Então nós também somos assim. Então a facilidade que nós temos para falar, nós temos que lembrarmos que para nós falarmos, nós tínhamos que nos encontrarmos conhecedores dos ensinos. E a palavra, ela tem essa importância sim, porque
Nós estamos acostumados a usar palavras e não sabemos a significação daquela palavra. E nós achamos que está certo aquilo que está sendo dito, como é o caso daqueles 3 que se encontram hoje sem saúde. Que um tem dificuldade de ouvir, o outro tem dificuldade de falar, e o outro tem as 2 dificuldades. E eles conversam. Então, nós também, na nossa vida diária, nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos conversando e nós não vamos vendo a significação daquilo que nós estamos falando. A palavra viva é uma condição bem importante assim. Para nós recebermos da energia que flui para a criação, é um trabalho assim. A pessoa tem que encontrar-se numa condição de purificada dentro dela. E é bom a pessoa lembrar assim que todas as coisas vêm na proporção. E a proporção a gente vê assim. O adulto está com a criança, uma criança maior, uma criança menor, e ele fez determinadas compras e ele distribui o peso ali. Então a criança menor vai carregar na proporção do corpo dela. A maior vai carregar outro tanto e o adulto vai ficar com a responsabilidade final. E durante o trajeto do retorno ali para a moradia, o adulto ainda pergunta para a criança menor se ela quer trocar, se ela quer fazer isso. Nós temos que lembrarmos para a nossa vida interna a mesma coisa. Então, como é que nós fazemos para carregar as nossas transgressões, para carregar aquilo que nós mesmos dificultamos? Porque nós vamos dificultando. Durante um período, para a vida externa, o adulto facilita a vida da criança. Mas no período seguinte, a criança começa a ficar contra o adulto. Se dá o nome de muitas coisas aí para o jovem em formação. Mas eu vejo que se o adulto mantém-se na sua postura, na sua condição, ele não vai dando folga para aquele jovem em formação sair do comportamento normal que precisa de ser. Continuar sendo polido, continuar agradecido por aquilo que ele vem recebendo, porque até então ele só vem recebendo. Nós também na fase adulta é a mesma coisa, só recebemos, porque quando a pessoa pondera um pouco, ela muda a direção da sua vida. E ela fala assim que ela foi de muita sorte naquele dia, com aquele acontecimento, e que deu tudo certo. Os auxílios da luz, eles sempre encontram à nossa disposição todo o instante. O adulto sempre encontra com aquela disposição de auxiliar a criança que é da sua responsabilidade todo o instante. E ele vai possibilitando que aquela criança vai ficando amadurecida, que é o caso daquele pequeno que carrega o peso proporcional, o maior carrega o peso proporcional e ele fica com a responsabilidade. Toda época, a pessoa é que tem que fazer um trabalho assim, de ir observando e observar que ele precisa de atuar diferente de como todos os outros atuam. Todos os outros dificultam os trabalhos que a luz vem realizando e todos os outros colocam na boca aquilo que ele acha que é. As verbalizações de algumas expressões que ele ouviu, não verificou se ele está comportando direito e o procedimento que precisaria de ter para comportar-se melhor. Então a pessoa é que tem que ir lembrando assim, o que ela precisa para ela mesma. Nós estamos acostumados assim, né? De achar que para o outro. Então quando a gente recebe uma informação, uma instrução, tem muita importância aquilo que acabamos de ouvir, nós já transferimos aquilo para um conhecido. Que aquilo vai ser bom para o conhecido, mas aquilo vai ser bom para aquele que ouviu. Se ele elucidou-se que será bom para o conhecido, primeiro ele tem que ficar impregnado com aquilo que ele ouviu para depois ele verbalizar aquilo. Então nós sabemos assim que quando verbaliza aquilo que acabou de aprender, não ficou íntegro aquilo dentro da pessoa, porque não houve tempo. No caso assim do homem maduro, fica bem fácil assim. Quando ele vê um jovem tendo um comportamento, ele fala, deixa. Ou quando um homem já experiente com filhos maiores, e ele vê um filho de um conhecido tendo um comportamento, aquela criança pequena,
ele fala, deixa ele ficar com fome. Quer dizer que, por enquanto, aquela criança não está com fome, então ela está tendo aquele comportamento. Se muda um pouco, então aquela criança já passa a ter um comportamento de ter a necessidade de ter o auxílio do adulto. Por um período curto e próximo ali, aquele instante, aquela criança melhora. Para a continuação daquela criança continuar melhorando, o adulto tem que colocar na sua vida o primeiro mandamento. Toda a atenção que ele dedica em cima daquela criança, agora ele tem que voltar para o primeiro mandamento. Então, naturalmente, aquela criança vai ficar equilibrada, porque vai tirar dela todas aquelas referências que se dão às crianças, como se elas fossem importantes. Mas nós temos que lembrarmos que a criança é importante somente dentro da moradia dela, porque no ambiente de ensino ela é mais uma criança que está ali, na mesma idade. Quando ela fica maior, que vai servir o exército, aquela criança é mais um. Então aquela importância que os pais julgam que aquele filho tem, os pais estão invertidos. Do jeito que os pais se invertem, nós invertemos também com os ensinos que o Criador instituiu. Então nós achamos assim que quando quisermos, nós vamos receber os auxílios, conforme nós queremos. Nenhuma pessoa faz uma reflexão de como ela fez para ficar sem saúde, qual o procedimento que ela teve, que agora ela está sem saúde, qual é o procedimento que ela precisa de ter para ela voltar a ter saúde. Então é físico, todas as coisas são assim. Mas tem aquelas coisas que não são vistas, mas são perceptíveis e acontecem realmente, que é a saudade, a vontade, a tristeza. E se nós observarmos, isso é dos seres humanos, porque na luz não tem saudade. Isso fica bem fácil assim, porque aquele que tem a responsabilidade, que cumpre a função direitinho, quando vence o tempo dele naquela empresa, ele sai daquela empresa, porque ele já tinha um outro propósito, então ele quer sair agora. Pergunta-se para ele se ele tem saudade, ele fala que não. Mas quem conheceu aquele profissional, a dedicação dele, o esforço que ele fazia todos os dias, sabe assim que ele cumpriu direito àquela função, então ele não tem saudade. Então ele pode ter lembranças de períodos bons que ele teve, mas aquela expressão que nós usamos de saudade, de vontade de ter aquilo novamente, ele não tem. Ele viveu no período que ele encontrava-se naquela empresa íntegro. Então nossa vida teria que ser assim, nos tornarmos íntegro. Para todo instante da nossa existência, nós sermos qualificados. E a qualificação é a vida toda, não é para um período. A palavra viva é os ensinos. E a palavra é aquela condição que nós sabemos que ela é viva. E fica bem fácil assim de observar que aquele que tem a capacidade de tornar-se um comandante, as suas palavras são vivas, porque ele falou e a fala dele vai ser cumprida. Aquele empregador tem o mesmo comportamento. O jeito que ele faz, a palavra dele é viva. Ele não precisa de encontrar-se presente na execução daquelas funções. O jeito dele é suficiente para que mesmo ele estando ausente, a sua palavra continuar prevalecendo. Essa transformação das coisas externas que nós conhecemos, agora nós temos que ter essa transformação para dentro de nós. Naturalidade, ter a capacidade de viver de acordo com os ensinos. Então, a palavra viva é esta condição muito importante. Jesus foi a palavra. Quando ele fala, eu sou o caminho, quer dizer que para ir para o reino da luz tem que ser com as informações dele. O livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é a palavra viva. Para a pessoa viver de acordo com a época atual, ela tem que ter o conhecimento dos livros Na Luz da Verdade, para ela ficar segura com as informações que ela precisa. Nas informações tem a informação, tem também a maneira que precisa de ser e tem também as advertências, os cuidados que a pessoa precisa de ter na vida.
fica bem fácil assim. Tem muitos ensinos bem simples que falam assim, que a pessoa dizendo com quem ela anda, ela é conhecida. Quer dizer que a pessoa, para ser qualificada na vida, ela também tem que fazer seleção daqueles seus conhecidos. E isso é físico, porque se ela descuida, ela não melhora aquele que encontra descuidado, mas ela vai para a mesma condição daquele que se encontra descuidado. Então o esforço é a vida toda, não é para um período. E se a pessoa vê, se ela quer parar um pouco de fazer o esforço, ela entra naquela condição de descer. Nós temos que lembrarmos assim, que a criança ela pode ter tido o primeiro semestre tirando só notas boas, mas se ela descuida no semestre seguinte, pode acontecer dela não ser promovida para o outro ano escolar. Então nós também temos que lembrarmos que, mesmo tendo tido instantes de lucidez, instantes de compreensão, não é suficiente. A vida toda a pessoa tendo instantes de lucidez, instantes de compreensão, trabalhando dentro dela para ela mesma melhorar a sua capacidade, a sua qualificação, e lembrar assim que toda época aqueles que trouxeram os ensinos, eles foram ridicularizados, foram martirizados, justamente porque os ensinos, eles são firmes, são as leis. E como não tem flexibilidade, porque se é uma lei, é uma lei. Então a mesma coisa acontece no ambiente escolar. O portão do colégio abre às 7 horas. O início da aula é às 7h30. Então se um pai chega às 7h32, ele fala que passou 2 minutos. Mas o portão já estava aberto há 30 minutos. Então a flexibilidade não existe, porque já tem a oportunidade antes. Nessa condição que nós temos que lembrarmos, porque o Criador nos possibilitou, toda a época da nossa existência, o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa fez a coisa sem ter uma ponderação, ela é responsabilizada. E aqueles que não têm o conhecimento e que têm um comportamento errado, a falta do conhecimento também não justifica pelo comportamento errado que ele teve, porque ele teve a oportunidade durante a vida de ter tido o conhecimento. Faltou interesse, então devido a isso também é responsabilizado. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa condição, para a pessoa ir observando como ela precisa de ser durante a sua vida. Que nós temos a vida externa que nós conhecemos, a vida dos conhecidos, a vida da família que nós tivemos, e nós temos a vida interna, que é a vida pessoal. E essa vida pessoal a pessoa tem que estar sempre atenta com ela. Toda a época da nossa existência, a vida pessoal ela é sempre observada. Se uma criança, no seu período de desenvolvimento, se encontra olhando para o horizonte com um olhar vazio, o adulto chama a atenção dele para a presença, para ele voltar, para ele continuar presente aqui. Então, toda época, nós temos essa condição muito importante assim. E nós, durante um período, nós somos notificados do jeito que nós estamos nos apresentando. Então, no período seguinte, a notificação tem que ser de nós. Nós já temos que ter tido essa condição muito importante de perceber a nossa vida interna. É muito importante a palavra viva, aquela condição do conhecimento do livro Na Luz da Verdade, para a pessoa ter aquilo que ela precisa para a sua vida interna, para que ela não tenha que ser chamada a atenção e se receber uma advertência por encontrar-se vazia, com o seu olhar perdido no tempo. Parzival teve que percorrer os caminhos dificultosos para poder conhecer aqueles caminhos, para poder informar os seres humanos, através do livro Na Luz da Verdade, qual é o caminho certo que a pessoa precisa de caminhar.